Vamos então, fechando os nossos olhos, anda a nossa mente, serenando o nosso coração, agradecendo a Deus a não, oportunidade de estarmos aqui. Falar dessa doutrina tão abençoada que tanto nos traz questões que mudam o nosso olhar, que nos transformam, que nos auxilia. A luz do Mestre Jesus. Que seja, graças a Deus. Gosta de saber um pouquinho mais no aspecto pessoal do convidado com relação à doutrina, assim, se já nasceu em berço espírita, como que deu o início, né? E como que foi com você, hein? Se quiser falar um pouquinho mais perto, pode puxar. Vocês estão conseguindo me ouvir? Se quiser puxar o microfone, pode Melhor puxar para cá. para mais perto. Tá bom? Uhum. Então tá. Eu não nasci em berço espírita. Na verdade, minha avó era testemunha de Jeová. Eu fazia a leitura da Bíblia para ela quando era pequena, que ela era analfabeta, né? Então, o primeiro contato com religião eu tive dentro Uhum. da- do Salão do Reino, né? Que era a igreja dela. E com o tempo eu fui em busca. Fui batizada na igreja católica, né? Mas eu gostava de ir para a igreja quando ela estava vazia, A Igreja Católica. na igreja católica. Também frequentei algumas igrejas evangélicas, mas me encontrei dentro do espiritismo. Ainda frequentei alguns centros até realmente, efetivamente, começar a estudar numa casa espírita que eu estava procurando 20 anos antes, eu não conseguia encontrar a casa. Era muito interessante. Eu sabia que tinha uma casa espírita em determinado local, eu passava em frente à casa espírita e eu não via a E casa isso já na espírita, fase adulta, já. já adulta, Tá. né? Procurando e não achava. E um dia, quando eu terminei a faculdade, eu voltei para o Guarujá e fui num centro espírita que fica na Avenida da Santos Dumont, Thiago Ferreira, lá em Vicente Carvalho. E falando com uma palestrante que eu procurava um centro espírita que eu sabia que era ali atrás. Eu não sabia por que eu queria ir exatamente para aquele centro espírita. Mas fui para aquele centro espírita e estudei lá. Estudei, fui muito bem acolhida. E depois de um tempo, já fui convidada para trabalhar com jovens, Olha que que é a legal. minha paixão. Né? Depois, trabalhei com jovens, fiz o curso básico, né, da doutrina. Ajudei na monitoria dos cursos, trabalhei na desobsessão, trabalhei durante um tempo no passe. E foram várias atividades. Também ajudava na cozinha, na limpeza da casa, em Que tudo que alguém tem que aparecesse. fazer, né? Tem que fazer. Eu acho importante a gente não deixar de fazer. É. Porque é o momento que a gente conversa com os trabalhadores, que normalmente você entra correndo dentro da casa, já vai para sua atividade, não tem tempo de conversar com ninguém. Quando você vai para Verdade. fazer limpeza, quando você vai para participar dos eventos, né? Porque casa espírita precisa de dinheiro. É. Ela precisa pagar a luz, pagar a água. Então, nós fazíamos eventos para manutenção da E casa. às vezes nesses momentos é onde você consegue conhecer um pouco mais daquele colega ali que, se não tivesse as oportunidades, passam anos e anos e trabalha na mesma tarefa e não tem a oportunidade do diálogo ali, né? Exatamente. Às vezes a gente conhece mais alguém que chega à casa espírita, que não Uhum. tem relação com o trabalho, do que aqueles que estão ali todo dia conosco. E Verdade. isso eu acho que não tem cabimento. Uhum. A gente precisa, principalmente por essa doutrina que a Uhum. gente ama tanto. A gente precisa estar trabalhando com alguém do lado e está caminhando conosco numa tarefa importantíssima. Como é que eu não conheço essa pessoa? Como é que eu não acolho essa pessoa? E às vezes ela pode estar passando até por dificuldades, né? E a gente não, E não, ela não também tem a não tem. oportunidade de abordar e ela também fica E ela não, constrangida. se sente à vontade de É, falar. E é interessante. interessante que isso que a gente está falando agora, que participando das reuniões da CRSU, né, da Comissão Regional Sul da FEB, com outros estados, é uma preocupação que não é só minha, do nosso estado, Nessa questão na questão do acolhimento ao trabalhador. Tá. Essa questão do acolhimento ao trabalhador, outros estados também estão preocupados. O estado da Bahia, salvo engano, é o da Bahia, é o estado da Bahia. Eles já estão começando um trabalho para conscientizar
que o trabalhador precisa de cuidado. A gente tem que cuidar de quem cuida. Hum. É muito interessante o trabalho deles. E foi o nosso primeiro encontro do ano. A gente se encontra uma vez por mês, nos Estados do Sul. E todos os outros, acho que também agora estão se encontrando também uma vez por mês. E a primeira temática que todo mundo considerou como importante. E a gente percebe que muito trabalhador não voltou para o centro espírita, né? E às vezes o trabalhador está com uma dificuldade e ele não busca auxílio na própria casa e bate numa outra casa. Às vezes vai numa outra casa. Isso é uma realidade. É interessante que isso consta no nosso livro, no documento orientador. Caramba. Nós temos um livro chamado Orientação para Atendimento Fraterno, Atendimento Espiritual no Centro Espírita, Orientação para Atendimento... Eu não sei se dá para ver. Dá. Dá para ver daqui? Então, um dos pontos, né, que no começo da reflexão que eu pensei para a gente fazer é exatamente isso. A preocupação com o trabalhador. Por quê? A gente percebe que muitas casas, muitos trabalhadores não retornaram para suas casas. Então Depois tem da pouco, pandemia. exatamente. Porque na Ah, verdade a gente não acabou a pandemia, isso né? é bem importante destacar isso, né? E muitos trabalhadores ainda estão temerosos de voltar. Mas é Uhum. importante que a gente acolha esses trabalhadores e às vezes não foi o público externo que perdeu entes queridos, né? A gente está falando Uhum. perdeu, a gente sabe que não existe, a vida continua, Isso. mas você perde o convívio. Isso. E essa pessoa era importante. Eu gosto de um palestrante que fala assim: se ninguém chorar quando eu morrer, quem vai chorar sou eu. Uhum. Mas recentemente eu fiz uma fala para uso regional de Marília e falei exatamente isso. Como é que eu vou falar para uma mãe durante um atendimento, ela chorando, sofrendo a perda do filho, ela não pode chorar? Uhum. Que acolhimento é esse? E outras vezes ninguém mais em casa aguenta mais ela falar a respeito disso. Uhum. Se eu no atendimento fraterno eu não tiver essa postura, né, esse cuidado, essa empatia, Uhum. eu não vou estar fazendo o meu trabalho, eu não vou estar atendendo da maneira correta. Não, A gente tem perfeito. muitas coisas que, exatamente esse ponto que você falou a respeito desse tipo de atendimento, se a gente levar, por exemplo, alguém que perdeu um ente querido pela via do suicídio, chega no centro espírita, o trabalhador que não estuda, ele às vezes pode falar algo que não está acolhendo, que não está consolando. E a nossa doutrina é consoladora. Uhum. Quando você lê no Livro dos Espíritos qual o estado da pessoa que desencarnou pela via do suicídio, ele fala que a sorte não é a mesma para todos. Uhum. Como é que eu vou falar para essa mãe, né, que ela pode ter vindo de uma igreja católica, pode ter vindo de uma igreja evangélica ou de outro segmento religioso, que o filho dela está assim, está assado? Eu não sei. E mesmo que eu soubesse, o local do atendimento fraterno não é local de revelação. E mesmo que eu tivesse essa mediunidade, que eu não tenho certeza se essa informação é correta. Como é que eu posso afirmar algo que eu não tenho como ter certeza? E é interessante que o nosso documento orientador, em uma das dicas importantes, ele fala assim, ó, não prometer nem estabelecer certezas absolutas. A função do atendimento fraterno é orientar a pessoa de tal forma que ela tome conta de sua vida e passe a solucionar os seus problemas. Entendi. É passar a questão da responsabilidade dela com o sentimento, de como ela vai reagir, e não é alguém já dar o roteiro, né? Porque vamos supor, a gente tem recebido muita mensagem assim: perdi fulano de tal, quero notícias dele. Às vezes querendo psicografia, querendo alguma mensagem assim, como proceder? Porque aí a gente não vai forçar um intercâmbio, né? Não é esse O atendimento fraterno não é para isso. Tá. Né? E, na verdade, a gente tem que lembrar que o primeiro atendimento, o primeiro acolhimento é na recepção. Ela passa na recepção, se tiver necessidade, ela vai para o atendimento fraterno pelo diálogo. O que é interessante é que o trabalhador ele tem que ter calma.
Por que ele tem que ter calma? Porque às vezes a pessoa vem com várias questões, eu quero saber notícia, e começa a falar, falar, falar. Deixa ela falar, deixa ela desabafar. E se ela Uhum. chorar, deixa ela chorar. Não oferece um lenço, porque quando a gente oferece um lenço, dá a impressão que ela não pode chorar, Entendi, entendi. né? E é detalhes sutis que a gente tem que estar atento, né? Exatamente. Ouve. Não fica. O que a gente precisa aprender a ouvir, Ah, né? não é hora da gente fazer palestra para a Não, pessoa. não é. Passar conceitos da doutrina. Por quê? Porque normalmente essas pessoas não tiveram acesso a nenhuma informação, porque o público do centro espírita é formado por espíritas e não espíritas. Uhum. Adulto, jovem, adulto, criança, idoso. Então, a gente tem um público bem diversificado. E no atendimento fraterno, essas pessoas passam por lá. E a gente tem que lembrar que o público do atendimento fraterno não é só o público externo, é o público interno. Lembra que a gente começou falando do Isso. trabalhador, se precisar? Tá. Então, o trabalhador, ele não deveria precisar sair da sua casa para ser atendido em outra casa. Por quê? Porque a partir do momento que eu confio nos trabalhadores do atendimento fraterno, eu vou ser atendido na casa que eu trabalho. Agora, quando eu não tenho certeza se vão observar o sigilo, Uhum. eu tenho medo de ser retirado da tarefa, dependendo daquela dificuldade que eu estiver experimentando e eu for revelar, de ser julgado. Medo do julgamento, né? Exatamente. Recentemente eu participei de uma reunião de um órgão e uma diretora mencionou que trabalha na área da saúde, que precisou do atendimento. E quando ela passou pelo atendimento, em razão do que ela falou, o atendimento era feito em 3 pessoas. A gente recomenda um atendimento em 2 pessoas. Pelo menos 2, 3 pessoas, mas que seja mais que uma. E duas ou três das pessoas que vai atender ou também quem está sendo atendido? 2 pessoas que vão atender. Que vai É, o atender. mínimo, Tá. pelo menos 2 pessoas. Tem casa que escolhe, que opta por um homem e uma mulher. A gente sabe que a gente tem problema de falta de trabalhador. Essa Uhum. é a realidade. Mas a questão do número de atendentes acaba protegendo o trabalhador e protegendo também o atendido. Por quê? A gente não conhece quem está ali. A gente não sabe o que pode, qualquer desdobramento numa fala. Então, a gente tem tido notícias que nos preocupam. Então, a gente recomenda, né? Não determina, porque a USE não tem essa prerrogativa. Uhum. Os centros espíritas, eles têm autonomia. O que a gente Sugere, né? sugere é que tenha esse cuidado. Uhum. Até porque o atendimento fraterno, ele é sigiloso. Algumas questões que envolvem o atendimento fraterno nos preocupa porque quando o trabalhador que está no centro espírita percebe que esse sigilo não é resguardado, ele é o primeiro que não vai fazer uso desse serviço. Uhum. Entendi. Talvez nem indicar pessoas próximas, falar, ó, não vai lá não. É difícil. E é um serviço tão importante que o trabalhador tivesse consciência da necessidade da capacitação, de saber as especificidades da área, da atividade que ele está atuando, com certeza, muita coisa que acontece não aconteceria. Então, E nesse caso que você disse, o primeiro ponto a ser destacado é a recepção, a importância de receber bem. Depois, essa pessoa que está ali capacitada para acolher, receber, encaminha para o atendimento fraterno? quando na fala há essa necessidade, o que a gente precisa entender? O Tá, trabalhador da recepção, né, não pode ser alguém que entrou na casa espírita agora. entendi. Ele não pode ser alguém que não conhece a doutrina espírita. Ele não pode ser alguém que não tenha tido nenhum treinamento. Por quê? Porque ele pode reproduzir ali na recepção alguma fala ou algum comportamento discriminatório, por exemplo, se ele Uhum. tiver dificuldade com alguma questão. O que a gente entende, que a gente sabe, como espírita, como trabalhador de casa espírita, a espiritualidade tem um trabalho absurdo, às vezes, para levar determinada pessoa no centro espírita. Chega lá, ou ela é mal atendida, ou ela nem é vista. É interessante que em algumas reuniões que nós tivemos no ano passado, assim que eu assumi o departamento, houve algumas falas, eu tenho um secretário no departamento de atendimento que ele fala que
Ele gostava de visitar as casas espíritas. E ele entrava desencarnado e saía desencarnado, porque ninguém falava com ele. Aí depois, quando ele ia para fazer palestra, as pessoas perguntavam: "Oh, tudo bem?" Eu falei assim, "É, venha conhecer a nossa casa." Eu falei assim: "Eu já conheço a sua casa, já vim aqui." É. Só que ninguém me viu. Imagina, a espiritualidade faz um esforço para te ajudar, te leva no centro espírita e Assim, você ah, não vai lá vê que a você vai ser pessoa. acolhido. Olha isso. E aí ele conta com os trabalhadores que vão acolher, né? E como acolher? Acolher não é algo Porque às difícil. vezes a pessoa deve estar passando por um drama tão profundo, mas ela não vai chegar, às vezes, desesperada falando para a primeira pessoa que veio da casa, né? Às vezes ela precisa ser despertada, né? Para se sentir estimulada a falar, se ela quiser Dependendo da falar. religião, a pessoa chega constrangida. Então, o É. trabalhador ele tem que perceber, tem que estar prestando atenção naquela pessoa que chegou. Aquela pessoa, quando eu estou atendendo, ela é a pessoa mais importante do mundo para mim. Uhum. Não tem ninguém passando, não tem trabalhador dando oi, não. Meu foco é ela. Então, a partir do momento que eu presto atenção no que ela fala, eu dou atenção a ela, eu presto atenção no que ela fala, eu estou acolhendo. E eu vou ouvir, ela vai falar se tem necessidade do atendimento fraterno pelo diálogo e vai ser direcionada para o atendimento fraterno pelo diálogo. O que acontece é que às vezes nem esse atendimento ocorre, porque a pessoa entra e sai e ninguém vê. Eu estive num congresso, certa feita, não lembro que ano, e um jovem, um palestrante muito conhecido jovem, ele falou que foi procurado por alguém, né, que queria que os seus filhos participassem do grupo jovem de alguma casa. E pediu indicação. E ele deu. Eu falei assim, então, mas o meu filho já foi nessas casas. Em todas. E não perguntaram nem o nome dele. Uhum. E depois a gente reclama que não tem jovem dentro do centro espírita. Por isso que a gente tem que ter esse cuidado. E o acolhimento não é obrigação só da recepção, do atendimento fraterno. Todo trabalhador da casa espírita tem que ter essa consciência. Ser simpático e ser empático não é a mesma coisa. Eu posso virar para você, Helder, que legal que você está na minha casa, fico feliz com a sua presença e tchau. Uhum. Ou você fala assim, Renata, eu tô passando por dificuldade, mas pelo menos você chegou aqui. Renata, eu perdi meu marido, mas pelo menos você foi casado. Tá? Isso é simpatia, não é empatia. Eu não sei qual é a tua dor, não sei o tamanho da tua dor. E às vezes eu nunca passei por algo parecido. Primeiro é dar a oportunidade da pessoa falar e depois saber ouvir, né? Exatamente. E ter calma, né? Ter calma e, principalmente, na minha opinião, é confiar no trabalho, que é um trabalho que é feito nos dois planos da vida, embora o atendimento fraterno pelo diálogo não é trabalho para o médium estar incorporado. É trabalho de encarnado. É trabalho nosso. Tá. A gente pode ser intuído, mas o que acontece? Não tá mediunizado Não, ali. não está medianizado. Tá. A intuição vem com base naquilo que você estudou. E a tua serenidade, a tua calma, com certeza você vai ter recursos para consolar e para Achei acolher. interessante que você falou no começo que também não é o momento para revelação, né? Não, não, nem é o local. A gente preparou um trabalho que foi apresentado na Comissão Regional Sul, né, para os estados do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E então a gente fez um trabalho a respeito dos aspectos jurídicos do atendimento fraterno, algumas situações que ocorrem, que não foi invenção, né? Foi a nossa USA que fez esse trabalho, mas não foi invenção nossa, a gente pegou o documento orientador e simplesmente trabalhou a não observância do documento orientador, fazer revelação. Aí Uhum. a gente acabou trazendo para a nossa fala na reunião uma situação que nos foi revelada numa live de uma moça que passou pelo atendimento fraterno, que tinha um trabalho tinha uma ligação com o trabalho mediúnico e recebeu informação que estava sendo perseguida porque tinha cometido vários abortos em outras vidas. Então ela estava sendo obsediada. Uma das recomendações do nosso documento orientador é não falar que a pessoa está obsediada, para não fragilizá-la ainda mais. Aí a gente foi para a questão do direito, veio, né? Essa pessoa falou que ficou transtornada, procurou ajuda no centro, alguma orientação, e não tinha ninguém para esclarecer, né? E ela começou a duvidar da comunicação.
Então a gente precisa ter muito cuidado. Olha, é um universo quando a gente começa a estudar. Eu trouxe, vocês estão vendo essa bagunça aqui em cima da mesa, eu tenho mais livro ali na minha bolsa. Por quê? Porque a gente estuda o tempo inteiro. Eu Uhum. continuo participando do estudo das obras básicas dentro do centro espírita que eu trabalho, que não é um centro espírita grande, são poucos trabalhadores. Mas a gente continua estudando, e toda vez que a gente estuda, a gente reflete sobre um ponto que não refletiu, não pensou antes. Verdade. Então, o estudo é constante. A gente precisa solidificar o nosso E conhecimento. principalmente não se afastar das obras básicas, né? Para não É, se perder, né? na verdade, se você acabamos teve essa apresentação, né, dos aspectos jurídicos do atendimento fraterno, você vai entender por que que eu falei. Aí Uhum. nós somos convidados para apresentar o mesmo trabalho na Comissão Regional Nordeste, nos estados do Nordeste, e eu participei semana passada, semana retrasada, da capacitação, semana passada, da capacitação dos trabalhadores do Mato Grosso do Sul. É interessante que os trabalhadores, eles, quando a gente começa a falar, fala assim, nossa, eu nem sabia que eu estava errado em falar isso. Por quê? Porque promete cura, Uhum. que não pode, não cabe. E a gente explica por que que não cabe. Aí teve uma jovem que é de um estado, quando a gente fez na Comissão Regional Sul, ela faz atendimento fraterno pelo diálogo. E ela falou assim: então, eu li autor, né, espírito, e ela fala em cura. Eu falei assim: ela pode falar o que ela quiser, mas você não pode prometer cura no atendimento fraterno. Uhum. Porque entra num artigo do Código Penal. Então, olha como o negócio, a questão é delicada. E tem outras questões envolvendo que o atendente ele deve preservar o sigilo, porque se não preservar, ele incorre num outro artigo. Tem um caso do Divaldo que ele diz que no começo, ele jovem ali, animado, atendendo todo mundo e tal. E aí ele foi ver uma pessoa que estava acamada, doente, chamaram, né, pra ele dar passe ali. Aí ele foi, deu o passe e tal, e o Bezerra de Menezes apareceu e falou: Ó, Divaldo, vai ficar tudo bem, fica tranquilo. Aí ele foi empolgado ali, terminou e falou: Ó, fica tranquilo que ele vai ficar bom, vai dar tudo certo. E a família ficou super feliz, ele ficou feliz de dar a notícia. E no outro dia o familiar desencarnou, né? Daquela família ali, o acamado desencarnou. Aí ele, meu Deus, Bezerra, você fez isso comigo, né? Aí Bezerra de Menezes aparece e fala: Não, filho, eu falei que ia dar tudo certo. E deu tudo certo. Estava programado, ele veio, tá tudo bem, acolhido aqui. Você que passou a mensagem errada, entendeu errado, não era para ter falado o que você falou, né? É que, na verdade, ele realmente estava bem, né? Só que essa Não com o certeza, nosso ponto de vista, né? Encarnado, né? imagine do ponto de vista do familiar que perdeu o ente Isso, querido. isso. É exatamente isso que a gente recomenda que não se faça, revelação. Uhum, A gente não tem como ter certeza. E o meu ponto de vista do que é estar bem não é o mesmo que a isso, pessoa que entrou. Alguém que está isso. sofrendo numa cama durante tanto tempo, Bezerra estava errado? Não. É, Mas eu tenho isso. certeza que a família não achou a Não mesma era isso que eles coisa. queriam, né? Dentro do ponto de E, vista, né? e outra, a pessoa, ela precisa, por isso que eu falo, a gente precisa ter calma, confiar na doutrina, Uhum. confiar no trabalho da casa, mas confiar no tempo. Porque se a pessoa for acolhida, ela se sentir bem, ela vai continuar ali. E ela vai começar a ouvir, porque no começo, não sei se você teve a mesma sensação, a gente parece que não entende muita coisa. Depois Uhum. começa a abrir a nossa mente, é impressionante. E ela vai ser ajudada a partir do momento que ela começar a buscar informação, quando ela se estudar, e aquilo que for útil para ela, ela vai captar no começo. Aí Mas é ela calma. e ela própria vai refletir, pô, então, a obsessão é assim, então acho que eu cheguei aqui obsediada. Ela própria pode fazer essa reflexão, se autoanalisar, Sim, mas ela já passou pelo aquele processo sem que mais nenhum trabalhador fale isso para isso, ela, isso. né? É necessário que tenha uma sala específica para isso, porque às vezes a gente vê que tem casa que tem dificuldade com a sua estrutura física, né? De ambiente adequado. Porque às vezes se a casa é pequena
e a pessoa às vezes vai falar alguma coisa que ela se sente mais confortável numa sala com poucas pessoas. Como que essa questão desse espaço físico é importante que seja somente para isso? Dá para usar uma sala de passe? A casa vai se organizar. Na verdade, a casa tem toda a autonomia para isso. O importante é ter Uhum, o atendimento. Tem locais que eu já vi que tem tipo de box, né? uhum, E sendo reservado, não falando alto. O que é importante é que a gente entenda que o trabalhador, ele não pode, não deveria ficar numa sala fechada com alguém que ele não conhece, tá, né? Então, se for dois trabalhadores que forem fazer o atendimento, que a porta fique entreaberta, que as pessoas que passem não precisam ouvir, mas que elas vejam o que está acontecendo ali dentro, tá certo. né? Até uma sala com vidro, né? Que Sim, não pode se ser ouça, mas se também. veja. Uma trabalhadora do Rio de Janeiro perguntou exatamente disso, a respeito disso. Assim, não, na nossa sala a gente não deixa aberto, mas a gente tem um vidro, assim, as pessoas que passam têm acesso, né, conseguem visualizar o que está acontecendo ali. Para que não haja desdobramentos, situações inadequadas, né, relatos que não ocorreram, Uhum, porque vamos combinar, quando o atendimento é feito por uma pessoa, é a palavra da pessoa contra a sua. uhum. Sem dúvida, E a sem gente dúvida. sabe que, às vezes, a pessoa passou por uma vez pelo atendimento com você, Éder, a segunda vez, e às vezes acaba criando uma ligação, né? A pessoa acaba se identificando ou porque está carente. Então, a gente precisa resguardar o nosso trabalhador. Perfeito. Como? Fazendo, tendo esse cuidado de ter dois atendentes. A gente pensa principalmente no atendimento à criança e adolescente. Eu, adulto, vou ficar numa sala fechada com uma criança, Uhum, sem saber a história daquela criança. A gente hoje em dia tem ouvido tanta coisa. Hoje em dia a gente ouve tantos relatos de predadores sexuais disfarçados de religiosos. é, Então a gente precisa preservar não só o trabalhador, a criança, o centro. A gente precisa preservar o movimento espírita. Porque quando acontece algo naquele ambiente que que tem publicidade, não mancha só a imagem do centro espírita, mancha a imagem do movimento de todo o movimento espírita, de todos os espíritos. não, perfeito. E deixa eu te perguntar, passado a recepção, esse atendimento fraterno ali pelo diálogo, que mais que abrange esse atendimento espiritual? Então, o atendimento espiritual, em nível nacional, a gente tem a recepção, né, acolhimento que é feito, o atendimento fraterno pelo diálogo, explanação do evangelho à luz da doutrina espírita, o passe, evangelho no lar e irradiação ou vibração. O que acontece no nosso estado? Em razão da importância do evangelho no lar, do evangelho do Cristo, Uhum, então a USE criou uma assessoria especial. Então a USE pegou tanto a implantação do Evangelho como a explanação do Evangelho está sob a responsabilidade do Mauro Santos, que era o nosso antigo diretor. Eu comecei trabalhando com o Mauro Santos, eu era ah, a segunda secretária dele. bacana. Ele tem uma experiência riquíssima e faz um trabalho muito bonito. Tanto é que a gente tem um congresso agora, né, em junho, e a equipe de sustentação do congresso, ele vai estar assessorando ele. Bacana, A gente muito tem que bom. trabalhar. É, tem que correr atrás aí, Precisa, né? precisa, E as precisa. atividades estão voltando aos poucos, né? Assim, E presencial, né? tá sim. O que a gente percebe é essa questão do retorno dos trabalhadores. Muito trabalhador não voltou. Então, essa questão do cuidado com o trabalhador vem nesse momento bem a calhar. Por Uhum, exemplo, a gente tomou conhecimento que esse curso que está fazendo a respeito do acolhimento ao trabalhador, é Cuidando de Nós, o termo do legal, curso. o título bom. E acho que foram 1.000 pessoas que se inscreveram, Já trabalhadores espíritas. trabalhadores espíritas. Então a gente percebe que há realmente a necessidade. E eu acredito que se a gente reforçar a capacitação do trabalhador, a necessidade da manutenção do sigilo, né? Porque se Uhum, o trabalhador ele vai ter conhecimento numa capacitação,
Ele não pode revelar. A regra é essa. Uhum. E se tem uma exceção, é na capacitação que ele vai saber. E a gente Entendi. precisa trabalhar o tema com responsabilidade, levar o trabalhador a entender por que é daquela forma. E esse retorno, vamos supor, as casas ficaram um tempo paradas, estão retomando. É interessante que todos que retornem é, passe por algum tipo de atendimento, de tratamento, ou vamos supor, reharmonização com a casa. É liberalidade da casa, né? De cada casa trabalha de acordo com a sua Entendi. a diretoria. A gente tem relatos em outros estados e algumas casas aqui também no estado de São Paulo que realmente é feito um acolhimento anterior ao trabalhador, antes que ele retome as atividades no centro espírita. Salvo engano, no Paraná também, mesmo não sendo uma política, né? A gente percebe que muitas casas estão fazendo isso. Estão Ah, conversando com os trabalhadores, estão acolhendo os trabalhadores, eles voltem. interessante. É muito interessante. Em parceria com os órgãos, a gente tem a oportunidade de quê? Fazer trocas, a gente passa os pontos importantes, né, a respeito daquela, por exemplo, vou falar sobre a recepção. Você passa vídeo, você troca, você conversa. Nosso primeiro encontro no ano de 2022, nós falamos a respeito da recepção e foi muito interessante, porque uma trabalhadora, ela revelou que teve um dia que ela precisava ser acolhida. Mas ela recebeu uma resposta tão dura da diretora, ela ficou com o coração tão ferido, que ela, falando para a gente chorou. Porque é muito triste, né, a gente imaginar que um trabalhador, a gente às vezes é tão acolhedor com o estranho, e como Uhum. nós não acolhemos os nossos trabalhadores. Eu não consigo compreender isso. Quando eu ouço isso de jovem, também dói no meu coração. Porque como eu tenho facilidade, porque trabalhei muitos anos com jovens e gosto de lidar com jovens, eles acabam me procurando. Assim, Renata, eu não me sinto acolhida na casa espírita em razão da minha sexualidade. A doutrina espírita, ela respeita a individualidade, a diversidade humana. Como eu posso, como trabalhador, não acolher o outro em razão de sexualidade, em razão de cor, qualquer outro tipo de dificuldade que eu tenho pessoal? Se eu sei que eu tenho uma dificuldade com determinada condição, caractere do outro, e que eu tenho que me esforçar mais. Por isso que é lindo. A gente conhece a doutrina e a gente trabalha na gente. E os jovens, Uhum. eles nos observam o tempo inteiro. E se a gente fala uma coisa e age de uma maneira contrária, nossa, a gente não está fazendo divulgação da doutrina de uma maneira positiva. E percebe-se, né? A pessoa percebe que Percebe? está sendo discriminado, né? Percebe? Porque aquele que já passou por algumas situações de discriminação, ele identifica no olhar a recriminação, né, a falta de acolhimento. Eu tiro por mim, algumas situações que é bem característico, eu consigo perceber. E quando eu percebo que eu estou sendo discriminada de alguma forma, eu paro, olho, acalmo meu coração e tento tratar a pessoa da melhor maneira possível, sem que ela perceba que eu já percebi. A Que pessoa aí, que aí, pode me tratar mal, não tem problema, porque eu já percebi, então o esforço é meu. E às vezes você é agredida, você pode reagir da mesma maneira, isso, se né? rebaixar, né? Ao nível do agressor, né? Porque na verdade a pessoa ainda não entendeu. O processo é o contrário, tem que aprender a amar, É, né? É interessante quando eu comecei na doutrina, tinha uma trabalhadora que ela não podia me ver e ela era muito agressiva. Então toda vez que eu a via, eu abraçava ela. Porque o meu coração não abraçava por hipocrisia. Eu sim, queria sim. Você abraçá-la. queria Por mudar quê? aquela situação. Queria Exatamente. conquistá-la ali, né? De E alguma com o maneira. tempo melhorou muito. Ó, que Ela bom. ia me abraçar. Legal. Eu adoro abraçar, diga-se de passagem. Mas se a gente estimular esse mal-estar, é pior. Então, se você tem dificuldade com o trabalhador da tua casa, se aproxime dele.
vai ajudá-lo se ele precisar fazer alguma coisa. Ah, eu vou fazer uma obra na minha casa. Ah, vai ajudar que você precisa estar junto, você precisa melhorar teu coração em Porque relação a ele. o resgate não é só na família, né? Não, não mesmo. Principalmente a gente conhecendo o centro espírita, a gente escuta algumas coisas que não são legais, né? Então a gente enfatiza a importância, sim, na capacitação do estudo da codificação e do estudo da especificidade de cada atividade. Aqui no documento orientador, no nosso documento orientador do atendimento espiritual, a gente tem todas as áreas. Então fala o que pode, o que não, dá orientação, por exemplo. E o local não é um confessionário. Às vezes a gente está fazendo uma live a respeito de. A gente fez uma live recente sobre atendimento espiritual e a sexualidade. E foi perguntado: então, se alguém falar que é pedófilo, né, aí. Ali no atendimento, né, É, fraterno. se aquela informação sai, ela não causa dano à pessoa que falou? Então a gente precisa raciocinar que nem tudo que eu acho que é o correto deve ser feito. É muito complicado Uma questão isso. bem delicada Bem essa, né? delicado. E o palestrante foi muito feliz. Se alguém quiser dar uma olhada no nosso site da USE, que está lá, né? A gente, no ano passado, ainda na gestão do Mauro, a gente elaborou um questionário perguntando para os trabalhadores, para os frequentadores do centro, o que eles achavam, qual seria o cenário, né, da pós-pandemia. Aí as respostas foram, vou trazer para vocês a título de curiosidade. Em relação às diversas ocorrências dos tempos de pandemia, qual o eventual problema que levará mais pessoas aos centros espíritas em busca de acolhimento? Escolhi até 3. A resposta que teve mais votos, né, foi a depressão. A segunda foi o luto não vivenciado. E a terceira foi a ansiedade. Aí a gente percebe que depressão é uma das fases do luto. E o luto não vivenciado, você consegue pensar no que é? É Talvez não triste. entrou nas fases do luto. Aí eu abri um parênteses, né? A gente, durante a pandemia, a gente viu relatos de pessoas que perderam quase a família inteira. E em curto espaço de tempo. Eu vi um caso de uma mulher que ela primeiro desencarnou o marido, depois desencarnou pai, mãe e os 2 irmãos. Ficou ela e o filho. Meu Deus. Será que essa pessoa teve tempo de processar a informação? Teve tempo de viver as fases do luto de todas essas pessoas? Imagina que dor é essa. E, Acho que a mui- pessoa e, está mui- anestesiada. muitas dessas pessoas, só o amparo da espiritualidade ali, né, para ajudar a suportar, né, primeiramente. E teve gente que ficou sem ninguém, né? Então, e teve mensagem que o pessoal mandou pra gente na página de pessoas que se sentiram culpadas. A pessoa falou assim: eu me sinto culpada porque eu não pude estar no velório. Eu não pude velar o corpo daquele ente querido que Não teve o ritual de isso, do passagem, né? adeus, do tchau Exatamente. ali. E aí a pessoa fica com dúvida, querendo saber como que ele tá, o que aconteceu. Parece E que. às vezes ainda tem aquela esperança dele entrar, porque não consegue Isso, processar, isso. né? Não consegue ainda sentir que aquela pessoa Não desencarnou. quer acreditar, né? Sim, porque uma das fases é essa, né? Mas eu penso que às vezes a pessoa que esse luto não vivenciado, acho que pode ter alguma relação exatamente com isso, porque a gente ainda está na pandemia e muita gente com medo de morrer. Eu desencarnou várias pessoas da minha família, por que eu não Uhum. desencarnei? Eu posso desencarnar também. Então, às vezes, essa preocupação faz com que a pessoa não viva, e o luto é muito importante. Então, a gente precisa respeitar esse momento, né? Como é complicado a cada situação que adentra na tua frente ali no atendimento. Cada pessoa é um mundo, é um universo. Ela vai falar a história dela e você vai trazer para aquela fala conhecimento espírita que você tem a respeito daquilo. Numa palestra, você fala para todo mundo o mesmo assunto, numa Uhum. noite só. Uhum. Agora, o atendente fraterno, ele pode ser visitado por vários assuntos diferentes no mesmo dia. Uhum. Olha como tem que ser bem preparado esse atendente. E aquilo que você falou, né? A pessoa tendo conhecimento,
de como proceder, tendo conhecimento da proposta dessa implantação, desse atendimento, traz confiança, né? E com a confiança ela se sente, acho que até mais prazer em ser útil de uma forma melhor, né? Exatamente. Eu fui convidada para participar de uma live da USA estadual. E o palestrante é atendente fraterno e é um juiz de direito. Eu comentando a respeito dessa minha preocupação, né, da falta de conhecimento do que não se deve fazer. Porque o que não se deve fazer não é a opinião da Renata a respeito disso. Eu falei na reunião da CRSU, que eu acho muito importante, foi que quem preparou esse material foi intuído. Uhum. Porque se você segui-lo, né, em relação. A pessoa está trazendo uma problemática, alguém que é vítima de violência, uma mulher que é vítima de violência e narra tudo. E eu fui, por exemplo, uma trabalhadora que tenho questões familiares e acabei me separando. Se eu não tiver cuidado, eu vou trazer a minha experiência pessoal para aquele atendimento. E eu vou virar Entendi. para ela e dar solução para a vida dela. Olha o comprometimento. Uhum. E não é só isso. Porque talvez você vai ver outra pessoa, você vai ver uma pessoa que te feriu como se fosse o mesmo personagem que tá. Eu, E aí, eu e aí vou estar talvez influenciada. vai influenciar. E vou influenciar, Uhum. direcionando a fala a respeito de divórcio. Entendi. Entendeu? Isso. E interferindo na decisão dela. A gente não tem esse direito. Consiste em receber fraternalmente aquele que busca o centro espírita, dando-lhe a oportunidade de expor livremente e em caráter privativo e sigiloso suas dificuldades e necessidades. Aí ele continua. Acolher de forma fraterna e solidária, dentro dos princípios do Evangelho, à luz da doutrina espírita. Ah, deixa eu te fazer uma pergunta. Fala. Acolher no Evangelho dentro da luz da. Acolher de forma fraterna e solidária, Tá. E, dentro dos princípios do Evangelho. e aí, vamos supor, não chega só espírita no atendimento. Não. Aí vem uma pessoa ali que tem protestante, é católico ou qualquer outra religião. A gente tem que dar, tem que omitir, não é omitir, mas assim, Entendi. tem que dar uma Entendi. resposta em que não vá ferir a crença dela, ou a gente tem que ser fiel ao que a gente acredita e expor. A gente tem que entender que a gente está dentro do centro espírita. É diferente por exemplo, do trabalho Entendi. do Kardec, né? Que a gente, somente quando a pessoa pergunta, né? Como é atendimento por telefone, às vezes Por chat por ali. aplicativo, né? Aí a gente espera a pessoa perguntar, né? E o entendimento da doutrina espírita. Mas 50% é fala, não é? Em Uhum. determinado momento ela pode perguntar. E o que a doutrina espírita entende disso? Aí eu vou, porque ela é protestante ou porque ela é católica, eu não vou falar, Uhum. por respeito. Mas eu estou dentro de uma casa espírita. Ela fez uma pergunta a respeito da doutrina espírita. Precisa apresentar doutrina espírita, não opinião pessoal. Isso. E até porque se ela chegou até uma casa espírita foi porque ela viu motivos ali que talvez ali ela teria um acolhimento diferente das outras. Às vezes ela ouviu de alguém É, que ali ela recebeu o que ela precisava, né? é. O que ela precisa. Então ela já Então, está preparada a alguma tá coisa ela pode aberta, né? Já receber. está aberta. Exatamente. Perfeito. Olha o nosso compromisso, né? Uhum. É muita coisa. Fazer um treinamento. Na verdade, quando eu top com uma gente conhecida. E ela perguntou, né? Casa em razão da questão social, trabalhos sociais da casa. E a gente não apresentava. E chegou na casa espírita e tem a oportunidade de fazer uma evangelização. Uhum. Não significa que a gente quer transformar todo mundo que entrar no centro, vai entrar no Não é, centro não é espírita vai que virar espírita. Não é não quer isso. converter ninguém, né? Não, não é isso. Mas a oportunidade está ali. Eu não posso aproveitar. Uhum. Ela não precisa ser espírita. Mas aquele conhecimento vai ser útil para a vida dela.
Quantas pessoas estudam espiritismo e não são espíritas? É curioso que às vezes a gente está comentando. Tem pergunta? O meu? É um pouquinho mais perto. Pra gente falar um pouquinho mais perto Tá só. bom. É curioso que às vezes a gente tá fazendo algum estudo do Evangelho, Carta de Paulo, qualquer parte do Novo Testamento, enfim, ou alguma mensagem de algum espírito, é, e se a gente fala a mensagem e não fala pelo espírito tal, a pessoa acolhe e gosta, né? Agora, né, aí se a gente tá ali com um protestante, um católico e fala uma mensagem, a pessoa gosta. Aí basta colocar, foi o espírito tal que disse, aí a pessoa já, opa. Pô, tava tão bom, porque você falou que foi um espírito, agora eu não gostei, né? Mas você sabe que o que você falou é bem interessante. Porque normalmente, se você sabe que a pessoa é evangélica, você não fala Uhum, inicialmente que você é espírita. uhum, Porque senão nem consegue dialogar com ela, né? Estou falando fora do centro espírita. E em muitas oportunidades eu adoro conversar, né? Então eu fico conversando com as pessoas aí. Ai, você é evangélica? Eu não, eu sou espírita. é. A pessoa, nossa, você fala tanto de Jesus. Eu falo assim, é. Aí A você pessoa, explica. a pessoa a oportunidade de divulgar, né? Fica falando assim, Exatamente. então o espírita também acredita, aceita, segue Jesus, né? Que coisa, né? As pessoas ainda não têm noção do que é a nossa doutrina. Por isso é muito importante a recepção. Por isso é muito importante a gente treinar os trabalhadores para fazer esse primeiro acolhimento. Por quê? Porque às vezes a pessoa foi ao centro espírita por necessidade mesmo, porque está desesperada. Mas a mente dela não para, ela acha que vai acontecer algum fenômeno, Uhum, ela não visualiza o que acontece dentro do centro espírita. E se você tiver calma e você informar para ela, então, a partir aqui é a recepção, a gente tem o atendimento fraterno pelo diálogo, tem a palestra pública, depois você pode ir para o PAS, e explicar para ela, ela se acalma, e ela passa a ouvir, e ela consegue aproveitar aquilo que a casa pode oferecer para ela. Porque uhum, a gente precisa entender que a gente divide por área para estudar, né? uhum, Para melhor compreender as atividades e trabalhar da melhor maneira possível, com segurança. Mas os trabalhos estão ligados. E uhum. todos estão trabalhando em prol da doutrina espírita. Cada trabalhador que está ali dentro de um setor, ele é importante que eles se comuniquem sobre aquela pessoa sem pegar em detalhe pessoal. Eu digo no atendimento fraterno, mas vamos supor, a pessoa encaminhou para uma desobsessão, para um evangelho no lar. Então, há uma recomendação nesse sentido que a gente não encaminhe pessoa, alguém que eu atendi no atendimento fraterno, para o serviço mediúnico. Tá. Entendeu? O trabalho vai ser feito sem que ela saiba. Eu vou ver se eu acho aqui para a gente conversar. Você quer ver algumas Então, mas perguntas enquanto eu acho? aí a pessoa, eu digo nesse sentido, assim, aí a pessoa faz não que ela vá saber que ela tá fazendo a desobsessão, mas aí ela vai para um dia de tratamento, a gente chama como for. Ó, E, posso e, ler e- para você? pode, Tá. pode. Um dos itens das dicas importantes é o seguinte: não encaminhar ou indicar pessoas para reuniões mediúnicas. Não se faz necessária e nem é recomendável do encarnado na reunião mediúnica, sob pretexto nenhum. Essa ação deve ser colocada, sob pretexto nenhum, essa ação deve ser colocada em prática. O laboratório mediúnico é de grave responsabilidade. O atendido deve frequentar as reuniões doutrinárias dos centros. Os bons espíritos vão ajudá-los se houver algum problema de natureza mediúnica. Ele será auxiliado na reunião mediúnica sem o saber, Sem a participação dele. sem precisar da Eu acho que participação dele. é que a gente não pode pegar uma casa e generalizar, né? Às vezes a gente Sim. não conhece como outras trabalham. Mas tem casa que, assim, você vai, tem uma palestra curta, Uhum. um passe, aí é o dia da desobsessão, aí aqueles assistidos vão. E aí o grupo
Lógico que ele não toma conhecimento, não participa da... Não sabe que está sendo feito um trabalho Isso, mediúnico. é. Eu entendo, Aham. né, que nesse caso a pessoa nem sabe, às vezes estou passando pelo passe. E realmente tem Isso. casos que fazem isso. Mas o recomendável é que a pessoa que não haja manifestação, que não haja, Isso, na frente, para que entendeu? não No choque. caso, a pessoa nem sabe que está passando. Mas, de qualquer forma, a recomendação é essa. Não Uhum. afirmar você é médium. É. Olha, é uma coisa que se faz com frequência. Então, você chegou na casa espírita, eu tô sentindo que você é médium. Tem que trabalhar. O atendimento fraterno tem como função ajudar a pessoa a se descobrir. Com o tempo ela vai saber se ela é médium. Uhum. Entendeu? Eu tinha uma jovem no nosso grupo que desde os 5 anos. Então ela conversava com um amiguinho espiritual, sempre conversou. Ela até preferia conversar com ele do que com os encarnados, né? E depois de um tempo frequentando o grupo jovem, foi muito natural e ela já começou a ter uma vida normal para a idade dela. Foi muito interessante que, em determinado momento, a minha turma era intermediário, né? E tinha a mais avançada. E ela foi para a mais avançada, porque ela era muito inteligente. E ela pediu para a mãe dela para voltar. Porque tinha a questão do acolhimento, tinha muita coisa envolvida. O jovem, ele muitas vezes o atendimento fraterno é feito na evangelização ou no grupo jovem. Eles Uhum. pedem para conversar com os monitores. Na casa que eu trabalhava, a direção da casa ela autorizava a gente conversar com os jovens, a ter tempo para conversar com eles. E a gente nunca atendia sozinho, olha, sem saber, a Uhum. gente não tinha acesso a essa informação, mas a gente atendia em dois. Geralmente o outro monitor, né, que nós trabalhávamos em dois, ficava para fazer essa escuta fraterna com o jovem. Interessante. Nesse caso, essa menina com a mediunidade, ela foi percebendo que não era com todo mundo, né? Que aquilo não era tão generalizado como acontecia com ela, que para ela era normal. E ela percebeu que os outros tinham curiosidade, mas a gente lidava de uma maneira. Porque o estudo da doutrina, né, a gente preparava a aula, eles às vezes queriam temas específicos, a gente também trazia. Porque tem Uhum. que ser algo dinâmico, algo que traga a doutrina espírita para a realidade. E é isso, é esse link que a gente precisa fazer. Esse link a gente só faz estudando. Uhum. Por isso que é importante ir em busca de conhecimento. Você quer fazer E, alguma pergunta? e eu ouvi, né? Ouvi a Exatamente. necessidade das pessoas ali, né? Ou semanalmente nas palestras espíritas, mas várias vezes durmo. Fico até constrangida. Não sei se alguém nota, mas não me dou conta. Quando eu vou me dar conta, eu acordo. Isso quer dizer alguma coisa? Isso quer dizer que ela tem que continuar indo para a palestra. Uma hora ela vai parar com isso. Ela pode. Assistir. Eu acho que se ela puder estudar também é muito interessante. É muito interessante que a gente, independente. Eu adoro palestra. Eu Uhum. sou suspeita, porque se pudesse, eu estaria em todas as palestras, porque é muito bom. Mas o que acontece com ela aconteceu comigo também. No Uhum. começo que eu comecei a frequentar o centro espírita. Teve um dia que eu só escutei o Boa Noite e acordei exatamente no Boa Noite. Então, todos nós já passamos por isso. Quem nunca, né? Uhum. O importante é insistir e ela está recebendo aquilo que ela precisa. Creia que vai dar certo, ela vai Tá sendo conseguir. acolhida, Está né? sendo acolhida e a espiritualidade já está ajudando, mesmo que ela não saiba. Perfeito. Quando você descobre que a pessoa está sendo obsediada, você tem que encaminhar ela para algum outro setor? Acho que já foi Quem descobre? acho que É, quem está no atendimento, acho que foi até respondido agora, né? é. Né, Kaique? Quem tá ali no atendimento fraterno e sente que aquele assistido que chegou tá obsediado, aí continua ali, A ajuda vai acontecer sem que ele saiba. mas encaminha para algum lugar específico da casa, Então, sim. é isso que a gente precisa entender. A gente não fala para a pessoa, Tá. porque aquela informação fragiliza ainda mais. Deixa eu ver se eu consigo achar para vocês.
Mas mesmo que a pessoa não tenha conhecimento, que vai ser, que está obsediada, tem algum setor, algum tratamento Não, específico, né? realmente o trabalho mediúnico vai ser feito. Ela vai Tá. ser assistida naquele departamento, naquele trabalho, mas ela não vai ser informada. Isso, E isso. pode acontecer que o trabalhador pode direcionar o nome dela sem identificar a pessoa. Porque os médiuns que veem espíritos não podem dizer para as pessoas quais espíritos estão perto delas, sejam eles de luz ou não. Uma vez eu sabia que tinham espíritos ruins perto de mim. A pessoa que via não me disse. Só foi para um canto, dando a impressão de que estava falando com eles. A gente precisa ter muito cuidado. Como é que a gente muda a frequência para ter espírito de luz do nosso lado? Cuidando da nossa moral, trabalhando em nós. Eu penso que não é adequado nem ético alguém me falar que tem um espírito X do meu lado. E nem eu quero saber. Uhum. Né? A gente precisa cuidar do nosso coração, do nosso comportamento, da nossa evolução. E a frequência, quem determina são as nossas ações. Se eu estou agindo de determinada forma, eu vou atrair determinado espírito. Agora, quem não tem conhecimento da doutrina, ter conhecimento dessa informação, pode fazer exatamente o que aconteceu com aquela moça. Uhum. A pessoa fica Fica impressionada, né? desequilibrada, Uhum. imaginando que está sendo perseguido o tempo inteiro. Tomou um tropeção porque não prestou atenção, acho que o espírito empurrou. Então a gente passa a colocar a culpa todas nos espíritos. A gente sabe que a gente é influenciado pelos espíritos, né? E a gente precisa ficar atento naquele momento. Eu preciso decidir algo, reflete a respeito disso, pensa o que é correto, o que não é correto, para que a gente não haja de ímpeto. E até para que a gente, né, quando você diz, né, no Allan Kardec diz assim, né, ele pergunta qual a melhor forma de afastar os maus espíritos. Os espíritos respondem atraindo os bons, né, que é o que você disse sobre essa nossa reforma íntima, a conduta, melhorar a nossa conduta, a nossa vibração, né. E às vezes a gente pode até ficar mal acostumado, né. Então, assim, chega perto de um médium, ó, o que você tá vendo? Aí se ele falar a primeira vez, pronto. Aí o Todo, médium vira o todo, médium principal da isso. casa, Aí toda né? vez que chega, o que você tá vendo? Mas como que é? E aí não é essa a tarefa e Não é. muda-se o propósito, né? Em vez da gente se preocupar mais em nos mudarmos, a gente fica prestando atenção e querendo ali notícias do além talvez até, não estou dizendo que é o caso desse Sim, sim, comentário específico, sim. mas às vezes até numa curiosidade vazia, né? Por que você acha que Moisés proibiu o diálogo com os mortos? Por quê? Por que será? Porque as pessoas iam perguntar sobre tudo e deixavam de decidir, deixavam Entendi, de fazer escolhas, entendi. seguir o seu livre-arbítrio. Quais são, em geral, as consequências do suicídio sobre o estado do espírito? Os espíritos nos respondem. As consequências do suicídio são muito diversas, não apenas fixadas, e em todos os casos são sempre relativas às causas que a provocaram. Mas uma consequência a qual o suicida não pode fugir é o desapontamento. De resto, a sorte não é a mesma para todos. Depende Uhum. das circunstâncias. Alguns espiam a sua falta imediatamente, outros em nova existência. E será pior do que aquela cujo curso interromperam. Mas vê como não é fórmula, não dá Uhum. para saber. Ah, ele tem essa doença porque ele foi assim em outra vida. A gente não pode, não tem esse direito. O Divaldo fala sobre isso. Ele fala assim que Deus leva em consideração o bom coração da pessoa também, né? Então a gente não precisa já pensar só naquele aspecto de sofrimento que vai colher aquilo que plantou, né? Mas um que não tem como escapar, como diz, é aquele desapontamento de ver que Que não não morreu. resolveu o problema e está Daqui a pouco, continuando, né? continua com dor. Mas aí o Divaldo continua e diz, ó, a irmã dele foi suicida, né, do Divaldo Franco, e ele conta 3 reencarnações dela. Ela
desencarnou pelo suicídio, porque foi influenciada por alguma fofoca, alguma questão, ela ficou desapontada e desencarnou. Aí sofreu um pouco no plano espiritual, mas logo depois teve uma nova oportunidade, reencarnou, teve uma infância curta de sofrimento ali no corpo, mas aí desencarnou de novo e ele disse que agora ela está encarnada, dando continuidade, né? Então acho que é um consolo para aquele que perdeu um ente querido por esse ato lamentável, né? Saber que não tem um sofrimento eterno, né? Como a gente... Mas quando a gente também vai para o livro, o Evangelho, a gente percebe que também tem situações diferentes, o louco, né? Não são tratados da mesma forma. Isso. Então a gente precisa parar de especular. A gente precisa estudar. E o que a gente precisa lembrar é que Deus ama todos os filhos dele. E todos os filhos dele estão sendo cuidados por ele. Nós somos filhos dele. Então, eu sinceramente, eu acho que o melhor consolo, o melhor conforto é o conhecimento da doutrina. Que quanto mais você sente ela como verdade. Eu tenho uma fala de Kardec no livro que é Espiritismo, que é muito interessante. Eu acho que ele fecha muito o nosso diálogo, não sei quanto tempo a gente tem ainda. Ele fala assim: ora, eu sou todos os dias visitado por pessoas que ainda nada viram e que creem tão firmemente como eu, pelo só estudo que fizeram da parte filosófica. Para elas, o fenômeno das manifestações é acessório. O fundo é a doutrina, a ciência. Eles a veem tão grande, tão racional, que nela encontram tudo quanto pode satisfazer as suas aspirações interiores. A parte o fato das manifestações, do que conclui que, supondo não existissem as manifestações, a doutrina não deixaria de ser sempre a que melhor resolve uma multidão de problemas reputados insolúveis. Quantos me disseram que essas ideias estavam em germe no seu cérebro, conquanto em estado de confusão? O Espiritismo veio coordená-las, dar-lhes corpo, e foi para eles com um raio de luz. É o que explica o número de adeptos que a simples leitura de O Livro dos Espíritos produziu. Isso não é muito forte? Perfeito. É o estudo, né? É um estudo. É o estudo que a gente vai compreendendo. Quanto a gente mais estuda, mais vê que precisa estudar. Tu viu como a gente conversou e foi abrindo? É muito vasto. Não dá para a gente falar de todas as áreas da atividade, mas é importante que a gente participe de capacitação de cada uma das áreas. Sim. Por exemplo, o órgão aqui da USE, Baixada Santista e Vale do Ribeira, porque a gente trabalha com os órgãos regionais regionais trabalham com os locais, e os locais com os centros espíritas. Então, é importante que o nosso treinamento chegue ao trabalhador do centro espírita, mas ele não chega direto, porque São Paulo é muito grande. A gente tem muito centro espírita. Então, a gente trabalha com dirigente e multiplicador, que fazem esse trabalho chegar ao centro espírita. Mas o que a gente percebe é que muita gente não conhece os documentos orientadores. Muita gente não percebe que o nosso material de trabalho, independente do livro que eu for estudar, eu quero estudar um pouco mais. Não tem problema, mas o nosso material básico de trabalho é a codificação. E é com ela que a gente precisa fazer o atendimento no centro espírita. E para isso a gente tem que estudar a vida toda. Vamos ver, ó. O trabalhador espírita precisa ter uma certa sensibilidade para lidar com assuntos mais delicados, e o trabalhador espírita precisa manter a ética e a moral na hora do atendimento, né? Como ser isso? O que a gente tem que entender que o trabalhador espírita, nós somos espíritas dentro e fora do centro espírita. Ser espírita dentro do centro espírita é muito fácil, né? E a ética é sempre. Entendi. Na vida. Mas em relação ao atendimento fraterno pelo diálogo, a realidade é que o atendimento é sigiloso. Então, por isso que muitas vezes o trabalhador não utiliza do serviço. Se ele percebe que não há esse cuidado com o sigilo, ele não tem confiança de falar. E a gente também tem que entender, eu não sei se eu cheguei a começar a falar e acabei mudando de assunto e não falei a respeito daquele atendimento daquela trabalhadora.
Durante o atendimento fraterno, só uma pessoa falou, que é o recomendável. Eu estou com 2 pessoas ou 3 pessoas, que uma pessoa direciona a fala. Uhum. Esse trabalhador, ele virou para ela e falou assim: então, você vai sair do trabalho X da casa, vai sair. Uhum. Ele não compreende qual é o trabalho do atendimento fraterno pelo diálogo. Ele não sabe as especificidades do atendimento fraterno pelo diálogo. E ele não tem autoridade de falar que o trabalhador vai sair da tarefa. Uhum. Quem é o coordenador da tarefa? Por mais que a gente esteja ligado, tem o coordenador da tarefa que ela trabalha, tem o coordenador dessa equipe de atendimento espiritual, tem o coordenador da equipe da recepção, tem os responsáveis. E esses irmãos, eles estão atentos no trabalho. Eu não posso assumir o papel de presidente da casa, diretor do trabalho X e falar que o trabalhador vai sair da tarefa. Sendo que muitas vezes eu também posso estar passando por um processo obsessivo. Quer dizer, muita coisa. Então é importante que a gente chegue com antecedência, que a gente estude, que a gente chegue com antecedência, que a gente se acalme o nosso coração, que a gente se preocupe em ouvir o outro e que a gente tenha cuidado na nossa fala, de não dar opinião para a vida dos outros. O desenvolvimento da mediunidade é proporcional ao desenvolvimento moral do médium? Uhum. Você sabe a resposta dessa? Não, É, não lembra? Não, que não tem ligação, né? Um bom médium é uma boa pessoa moralmente, né? Não é aquela que tem mais. Será? Vamos ver, então. Vamos ver o que os espíritos falam? Vamos perguntar de novo? Vou perguntar de novo. O desenvolvimento da mediunidade é proporcional ao desenvolvimento moral do médium? Aí os espíritos falam assim, não. O que eles falam? A faculdade mediúnica reside no organismo físico do médium e é independente da moral. Olha, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Isso. Entretanto, o mesmo não acontece com o seu uso, que pode ser bom ou mal, de acordo com as qualidades morais do médium. Perfeito. Se ele é bom, ele vai usar a mediunidade de uma maneira. Aí tem a ver com o que você falou. De forma elevada, né? Independente Se ele é uma pessoa boa, ele vai utilizar para o bem. Perfeito. Tu vê como tem muita coisa que a gente precisa falar. Tem muita coisa que a gente precisa conhecer. Porque a gente lê e não lembra. Nossa, eu passei por essa questão. Caramba, eu li esse livro, mas eu não lembro de ter. Eu acho que eu pulei essa página, né? Por isso que eu adoro ver palestra. Às vezes eu passei pelaquela questão e já estudei. Quando eu estudei, prestei atenção, mas a gente acaba trabalhando sempre as mesmas. Às vezes você trabalha mais as mesmas questões, o básico. É que nem trabalhando no judiciário, você percebe que muita coisa é sempre os mesmos crimes. Dificilmente vem um diferente, né? Quando vem, se dá mais trabalho, porque você está acostumado a trabalhar com os mesmos encaminhamentos.